Olá, meus irmãos, espero em nome de Jesus que todos estejam bem, que esse domingo seja um domingo muito abençoado para você, para sua casa, para sua família. Bom, como você está vendo, né, o tempo está passando, a pandemia está durando muito mais tempo que a gente imaginava e nós estamos nos reinventando. E eu fico feliz de poder hoje aqui ter esse primeiro momento com vocês de uma forma diferente, através de vídeo e não só de áudio. Vamos pensar hoje juntos aqui acerca de fé. Vamos falar sobre uma fé extraordinária, uma fé que certamente você conhece, já ouviu falar. A fé extraordinária de Abraão. E vamos aprender um pouquinho, porque nesse tempo de pandemia, se tem uma coisa que a gente precisa de verdade mesmo, é fé. A gente precisa caminhar com fé nesse tempo, é um tempo difícil, um tempo de prova, de luta. E a gente precisa muito de fé. Então vamos olhar para o Pai da fé. Vamos tirar aqui algumas lições grandes para a nossa vida. Vamos fazermos juntos algumas considerações sobre essa fé extraordinária de Abraão. Convido você, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 22, leia primeiro do verso 1 até o verso 14. Eu vou me deter aqui até o 5 só no primeiro momento, mas seria interessante você ler até o verso 14, antes de continuar essa palavra para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Bom, até aqui eu acho que já é o suficiente para a gente pensar um pouquinho. Vamos a algumas considerações. Como eu disse, é um tempo de pandemia, é um tempo que você precisa de fé, é um tempo que você precisa da graça de Deus sobre a sua vida de uma maneira diferente. Tem muita coisa acontecendo na sua vida e você precisa, de fé. Fé cada vez maior, mais robusta em Deus nesse momento que é um momento difícil. Bom, primeira consideração que eu quero pensar e refletir junto com você. Existe aqui no texto uma prontidão na resposta ao chamado de Deus. Eu enxergo aqui um Abraão que serve de exemplo para mim e para você. Ele é pronto para responder ao chamado de Deus. O versículo 1, eu volto a ler, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Pois é, essa prontidão em responder ao chamado de Deus de uma maneira rápida, eu entendo que isso aconteceu porque, para Abraão, a voz de Deus ela era muito familiar. Se você olhar os versos anteriores aqui da palavra, você vai enxergar comigo que em vários momentos Deus falou com Abraão. Então a voz de Deus já era muito familiar para Abraão. É por isso que ele foi pronto em responder. E ele disse: Eis-me aqui. Ele não quis saber o que é, para o que Deus estava chamando, o que estava acontecendo. Ele é rápido, ele é pronto. Ele é como um soldado que a voz do seu comandante, ele bate continência e fala assim: estou aqui, estou pronto. Eu não quero saber o que é que está acontecendo. Eu estou aqui, diante do Senhor. Pois é, essa prontidão, ela precisa existir na minha vida e na sua vida também. E essa prontidão só vai acontecer se para você a voz de Deus for muito familiar. Você perceber: Deus está falando comigo e eu preciso estar atento. Segunda consideração que eu quero fazer à luz desse texto. Existe aqui uma disposição em obedecer a Deus sem questionamento. Você percebe isso nos versos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá.
sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Logo depois, ou depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Pois é, eu vejo aqui, e eu creio que você também já enxergou, que Abraão, ele não questiona o Senhor. Você notou que Deus fala com ele num dia, no outro dia, de manhã cedo, ele começa os preparativos e rapidinho ele parte. Ele nem sabe direito para onde ele vai. Ele não sabe. Não está claro ainda. Existe apenas uma indicação de um lugar, mas não do lugar, estrategicamente falando, pontualmente falando. E ele sai. E é engraçado que nesse ponto aqui de ter obediência sem questionamento, Abraão tinha tudo para questionar Deus. Pensa comigo, existia aqui uma certa incoerência, se é que eu posso assim dizer, da parte de Deus para com Abraão. Porque Isaque, primeiro, ele era o filho da promessa, foi Deus que prometeu Isaque para Abraão. Não foi Abraão que chegou lá e falou assim, eu quero filho, eu quero filho. Deus prometeu Isaque. Deus disse para ele assim, eu vou te dar esse filho. E Deus havia prometido que de Abraão surgiria uma grande nação. E isso não aconteceria se ele não tivesse um filho homem, né, no contexto judaico da época. Pois é, e agora vem Deus dizendo assim, sacrifica ele para mim. Então, existe uma aparente incoerência, mas o que eu quero destacar aqui não é a aparente incoerência. O que eu quero destacar aqui é que Abraão, ele não questiona essa incoerência, ele não questiona a possível infidelidade de Deus, porque Deus poderia estar aos olhos de Abraão sendo infiel, porque Deus prometeu para ele que ia dar para ele uma geração futura, e agora Deus estava retirando dele essa possibilidade. Existia essa aparente incoerência em relação à fidelidade de Deus. Deus não estaria mantendo a palavra com ele. No entanto, eu quero destacar aqui que não existe questionamento. É essa a grande lição que serve para o meu e para o seu coração. Quero dizer uma coisa para você, Deus não queria Isaque, de forma alguma. Deus queria o amor de Abraão. Naquela época, era comum a algumas pessoas do povo cananeu sacrificarem os filhos a um deus chamado Moloque. E Deus apenas estava querendo ver se Abraão amava ele mais do que qualquer coisa. Deus queria o amor de Abraão. E outra coisa que eu entendo que Deus queria transformar Abraão em uma pessoa especial. E ele tanto fez que hoje, há tantos 1000 anos depois, eu e você aqui estamos conversando sobre a vida dessa pessoa. Deus tornou Abraão especial também por causa deste momento na vida dele. Deus não queria Isaque. Foi Deus que deu Isaque para ele. Né? E nós que conhecemos o final da história sabemos muito bem que não era isso que Deus queria. E Deus, né, não fez com que Abraão sacrificasse o filho no final da história. Mas o que eu quero trazer de lição para mim e para você hoje é que Abraão obedeceu sem questionar. Ok? Terceira coisa que eu enxergo no texto é uma consideração importante. A rapidez de ação. A rapidez de ação ela está no verso 3. Diz o seguinte, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo seus 2 servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. Você percebe aqui rapidez? Ele ouve num dia e ele não perde tempo. Uma coisa que me intriga bastante, é lógico que Abraão vivia numa sociedade totalmente diferente da nossa, mas você percebe aqui que ele não fala com ninguém, ele não fala nem com a esposa, ele apenas dorme aquela noite após ouvir a palavra de Deus de uma maneira muito rápida. No outro dia, ele não pensa muito, e de uma maneira rápida, ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai fazer aquilo que Deus
disse que ele deveria fazer. Ele não começou a especular. Isso a gente faz muito com Deus. Quando nós temos da parte de Deus algumas palavras, algumas vontades de Deus na nossa vida, quando algumas coisas já estão claras para a gente que Deus está pedindo isso de mim, a gente não tem essa rapidez de ação. A gente começa a especular e é uma coisa muito complicada esse negócio. Abraão não fez isso. Eu não devo ficar especulando, perguntando para Deus isso ou aquilo. Abraão, você nota que ele não pergunta para Deus, mas Deus, aonde que é esse negócio? Aonde que é? O Senhor está falando para eu ir para a região de Moriá. A região de Moriá não é um ponto específico, mas espera aí, Deus, aonde que é exatamente? Eu quero saber exatamente. Afinal de contas, eu estou indo para sacrificar meu filho. Espera aí, eu quero saber onde que é. Ele também não pergunta por que Deus está querendo esse negócio. Ele não questiona com Deus. Ele não vai diante de Deus e fala assim, escuta, mas peraí, por que o Senhor está pedindo isso de mim? Qual é a razão? Qual é o objetivo? Aonde o Senhor quer chegar com isso? Para que o Senhor está pedindo um negócio desse para mim? O Senhor não está vendo que o Senhor está sendo incoerente? Não está mantendo fidelidade comigo? Não está mantendo a sua palavra que o Senhor empenhou comigo? Pois é, quando a gente sabe o que é vontade de Deus, o que é palavra de Deus para a nossa vida, não tem razão para a gente ficar fazendo divagações, não tem razão para a gente ficar testando Deus, não tem razão para a gente ficar fazendo perguntas para o Senhor, por que Ele está dizendo isso? Porque às vezes o interesse nosso é ficar ali, peraí, o que eu tenho que fazer? Por que Deus está pedindo isso para mim? Às vezes a gente quer ganhar tempo porque a gente não digeriu ainda, porque a gente não acredita que se vem de Deus é alguma coisa realmente muito boa, abençoadora, e vai ser bênção na minha vida. A gente não acredita, a gente quer ter o controle da situação nas mãos da gente. Se você tem certeza de que Deus está pedindo algo de você, meu querido, não fique parado. Vai fazer o negócio. Ele não protelou. Abraão não protelou. Procrastinação, ou seja, você ficar parado, te leva à ruína. Em qualquer área da vida, procrastinação te leva à ruína. E na área espiritual, quando eu tenho certeza da vontade de Deus para a minha vida, se eu vou procrastinar aquela vontade de Deus, certamente eu vou ter problema. Isso vai ser um grande fator de dificuldade na minha vida espiritual, ok? Protelar aquilo que eu tenho consciência plena de que é vontade de Deus, já está bem claro para mim. Eu já ouvi a voz de Deus, já tenho certeza. Quando eu protelo indiretamente, eu não estou percebendo isso, mas eu estou caindo num laço do meu adversário, do meu inimigo. Porque quando eu protelo, o que acontece? Se não é qualquer coisa que luta contra a vontade de Deus, é do inimigo, é a artimanha do inimigo na minha vida. Entenda isso. A quarta consideração que eu quero fazer junto com você aqui em cima desse texto, Abraão, ele passa pela prova adorando a Deus, ou ele vai rumo à adoração enquanto ele está passando pela prova. O versículo 5 diz o seguinte: Abraão disse a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. A intenção do coração de Abraão é adorar o Senhor. Bom, como que era a adoração naquela época? A adoração naquela época era através do sacrifício. O sacrifício era feito com um animal de 1 ano, bonitinho, puro, e esse animal era sacrificado em honra e em adoração a Deus. Esse era o modelo de adoração no Velho Testamento. E Abraão, então, ele vai para lá com o coração motivado para adorar a Deus, certo? E não se esqueça, ele está no meio do maior dilema da vida dele. Ele está no momento talvez mais triste, mais angustiante, mas ele diz para as pessoas que estão ao lado dele, para os seus servos, eu e o rapaz vamos até lá, e lá nós vamos adorar a Deus, e depois disso nós voltaremos. Ele só conseguiu fazer isso, meu querido, porque ele cria com certeza, de uma forma
muito firme e absoluta de que Deus ia manter a palavra empenhada com ele. A palavra empenhada era a promessa de que dele, e mais precisamente de que de Isaac seria a descendência dele para o futuro e que essa descendência seria abençoadora. Pois é, então eu quero crer, e o livro de Hebreus me dá margem para pensar assim, que Abraão, ele cria que ele poderia até sacrificar Isaac. Isaac poderia morrer. No entanto, Deus poderia ressuscitá-lo. Porque essa é a única forma de entender a fé desse homem, que tem uma convicção plena de que Deus disse para ele fazer aquilo, sabe que o filho Isaac é o filho da promessa, que é através de Isaac que a descendência dele vai prosperar e prosseguir. Então na cabeça dele ele não tem dúvida, vai acontecer um grande milagre aqui, porque eu vou matar esse menino e Deus vai ressuscitá-lo para mim. Essa é a firme confiança que eu imagino que Abraão tinha, à luz não só desse texto, mas à luz do texto de Hebreus, que depois nós vamos fazer menção aqui. Tá? Ele confiava tanto, que você prestou atenção que ele disse para os servos dele, depois de adorarmos, voltaremos. Ele não disse assim, depois de adorarmos, eu voltarei aqui para vocês. Ele diz assim, depois de adorarmos, voltaremos. Ele fala no plural. Ele está deixando claro para os servos dele ali que ele e o menino vão voltar. Essa é a fé extraordinária que esse homem tem. Deus, na verdade, ele já havia feito por merecer a confiança que esse Abraão tinha na figura divina. Porque pensa bem, Abraão era um homem velho quando teve Isaac. Sara era uma mulher velha quando teve Isaac. No entanto, né, na sua velhice, na impossibilidade física, Deus fez um milagre e deu essa criança para eles. Então, na cabeça de Abraão, não era nada difícil para Deus refazer as coisas e agora dar de presente novamente Isaac para ele, mesmo que ele viesse a matá-lo. Abraão conseguiu adorar, porque ele acreditava na palavra empenhada de Deus com ele. A ideia de que o filho da promessa era Isaac e Deus o havia dado de presente para Abraão, Abraão imaginava, Deus não vai deixar de cumprir a promessa dele comigo. Certamente Deus não vai fazer isso comigo. Deus, ele não nos prova, às vezes a gente pensa que Deus prova a gente por vários motivos, mas para nos deixar para baixo, para nos deixar triste. Olha, Deus não nos prova para nos arrasar, nos deixar para baixo, nos derrubar. O único motivo das provas é fazer com que a gente se fortaleça, se erga, que a nossa fé ela seja robustecida. O livro de Hebreus, no capítulo 11, você leu aí como texto base da leitura bíblica, você percebeu que Abraão cria que Deus era capaz de fazer qualquer coisa, inclusive ressuscitar Isaac. Segundo o livro de Hebreus, se a gente for olhar ali na totalidade daquele ensino ali do capítulo 11, Abraão, ele não sabia aonde ia sacrificar, ele não sabia quando ele ia sacrificar, ele não sabia como que as coisas iriam acontecer, se Deus ia ou não ia cumprir a promessa com ele. Ele não sabia por que nada daquilo estava acontecendo. No entanto, a Bíblia mostra que ele foi um homem aprovado por Deus, porque ele teve fé. E ele acreditou que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus já havia feito grandes coisas para a vida dele. Pois vamos concluir, vamos aplicar um pouco todas essas considerações aí na nossa vida. Às vezes, né, pensando aí no que você está vivendo, às vezes você está vivendo um momento muito difícil. É fato que nem todo mundo está vivendo um momento de dificuldade extrema, mas talvez você esteja. Pois nós não sabemos se as coisas que estão acontecendo, elas vão nos trazer grandes problemas.
lá na frente. A gente não sabe como que vai ser ainda. Eu não posso aqui discorrer acerca do futuro. Mas uma coisa é fato e eu garanto para você. Deus está falando com você nesse período de pandemia. A voz de Deus ela tá ecoando. Eu fico imaginando quantas e quantas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Por que às vezes você não é aprovado como Abraão foi aprovado? Em primeiro lugar, porque talvez, assim como o nosso primeiro ponto, talvez você não consiga nem perceber se é Deus mesmo que está falando com você ou se são vozes de pessoas, do mundo, de familiares, de amigos. Você não percebe a voz de Deus. Por que você não percebe a voz de Deus? Abraão percebeu a voz de Deus e ele bateu continência já de cara, porque ele estava familiarizado com a voz de Deus. Eu pergunto para você, você está familiarizado com a voz de Deus? Tudo isso aconteceu porque Abraão estava familiarizado com a voz de Deus. É a primeira coisa que você precisa começar a pensar. Eu tenho isso. Quando Deus fala, eu tenho uma consciência rápida de que Deus está falando comigo. Eu não fico em dúvida. Pois é, essa falta de dúvida aí, ela vem em função da familiaridade, de eu ter convicção de que Deus está falando comigo. A segunda coisa que a gente precisa aprender com isso é que quando nós sabemos que Deus está falando conosco, a gente não tem que questionar. Nós não temos que apontar as incoerências, aparentes incoerências que podem existir. Às vezes nós não aceitamos algumas coisas que a gente tem convicção plena de que é a vontade de Deus na nossa vida, mas a gente não aceita. Não, eu não aceito esse negócio não, isso aqui é muito difícil, isso aqui não é para mim. Se isso acontecesse com Abraão, hoje eu e você não estaríamos sendo abençoados com a história rica de vida, de fé desse homem. Às vezes a gente rotula Deus, a gente fala, Deus, por que o Senhor está fazendo esse negócio comigo? Nossa, a Bíblia fala que o Senhor é amor, mas olha a minha vida. A Bíblia fala que eu, como servo do Senhor, eu deveria ser abençoado, eu seria abençoado, mas olha aí, olha o que o Senhor está fazendo comigo. Às vezes a gente rotula Deus, rotula. A gente erra porque a gente não tem fé suficiente para entender que se Deus está falando, se Deus está pedindo, é porque Ele vai ajudar a gente no decorrer do processo, do percurso, assim como fez com Abraão. A terceira coisa que a gente precisa começar a pensar na nossa vida, que a gente às vezes fica especulando. Deus fala uma coisa para a gente pergunta, mas por quê? Por que o Senhor quer isso de mim? Aonde é que o Senhor quer chegar com isso? Será que esse negócio vai dar certo para mim mesmo, Deus? A gente bate boca com Deus como se nós não fôssemos meras criaturas dele. Às vezes a gente pensa que nós estamos no mesmo nível que Deus, a gente fica batendo boca com ele quando ele diz algumas coisas para nós que é a vontade dele na nossa vida, para nós sermos melhores, sermos mais felizes, mas infelizmente a gente vive especulando e perguntando, mas por que, Deus? Como que vai ser isso? Será que isso vai ser bom? Enfim, quando a gente faz isso, a gente não aprende aquilo que Deus quer ensinar para a gente nos momentos onde Ele coloca em prova a nossa fé. Às vezes a gente procrastina, isso muita gente faz. Às vezes eu e você, nós temos consciência de vontade de Deus na nossa vida, mas a gente fica enrolando, procrastinando. E quando a gente faz isso, a gente já caiu no laço do inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo, o que o inimigo quer? É que nós não façamos a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu procrastino, não tem outra palavra, eu não estou fazendo a vontade de Deus. O que é que Deus já disse para você? Faça isso. E até hoje você não fez. A última coisa, às vezes a gente não tem força o suficiente para adorar a Deus no momento de crise, no momento de dificuldade. Abraão teve essa força e às vezes a gente não tem. A única coisa que eu digo para você, se você está vivendo mais ou menos dentro dessa ótica, peça força para Deus.
Seja honesto com Deus, diga, Senhor, eu não estou entendendo muito bem. Você acha que Abraão não viveu esse dilema? Você acha que Abraão não falou com Deus assim, Deus, eu não estou entendendo muito bem, eu estou confusa, minha alma está angustiada, eu estou aqui com o peito apertado, mas eu estou fazendo, me dá força para fazer. Eu quero crer que Abraão saiu da casa dele naquela manhã, né, e antes disso já estava com o coração super apertado, mas ele foi fazer a vontade de Deus e ele manteve, é aí que eu quero chegar, ele manteve o espírito de um adorador. Ele foi para aquele monte com a ideia, eu vou adorar o meu Deus, sacrificando meu filho, eu vou adorar o meu Deus, e depois Deus vai resolver o meu problema. Eu não sei como, mas eu tenho convicção de que Deus vai resolver o meu problema. Meu irmão, se você não tem fé e não tem força suficiente para passar pela sua crise adorando a Deus, eu digo para você, peça fé e força para o Senhor, que Ele vai te dar. Que Deus te abençoe de uma maneira rica e abundante, que você tenha um domingo abençoado, que você e a sua família sejam abençoados no decorrer dessa semana. E espero em nome de Jesus que a cada dia que passa aí, nossos laços se estreitem e você se aproxime ainda mais do Senhor. Que Deus abençoe. Um ótimo dia na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.